Vamos lá, galera. Parte 5 do nosso assunto campo de concentração, sobre o Partido Nazista, a Alemanha daquela época. Nós estamos pegando várias informações em vários locais diferentes e estudando vários assuntos diferentes para trazer para os dias atuais, para os governos atuais e para o sistema religioso atual também. Então, a parte 5 que nós vamos falar hoje são as estratégias de marketing de Goebbels, que era um secretário nacional da cultura de Hitler. A parte 6 nós já gravamos, que é um testemunho, que é um podcast de um testemunho de Stern, um judeu brasileiro que viveu o campo de concentração. E a parte 7 nós vamos falar um pouquinho sobre história, que é um vídeo muito curtinho, que nós vamos gravar hoje mesmo. Então, Goebbels, estratégias de marketing de Goebbels. Goebbels era para ser padre, né? Então ele virou secretário nacional da cultura e marketing de Hitler de 1933 a 1945. Você vê como é que foi, como é que é recente, né? 1945 tá muito perto, a gente viveu uma coisa terrível em 1945, como se fosse um pensamento de homens primitivos, né, que cometeram a maior atrocidade humana num período muito próximo do nosso. Então não se passaram muito tempo, né? Você coloca aí 2, 3 gerações, muito pouco, né? Muito perto, né? O objetivo do Ministério de Goebbels era obedecer o nazismo e adorar Hitler, né? Então ele propagava essa mensagem. Nas mãos dele estava a propaganda e a educação também. Então, desde pequeno, as crianças já eram focadas na mensagem nazista, não é? E ele controlava o cinema, o rádio, teatro, imprensa, educação. O que ele fazia? Ele reforçava a ideologia e censurava qualquer outro tipo de mensagem. Ele reforçava sempre a ideologia nazista e censurava outros tipos de mensagem. Eram 7 departamentos que ele tomava conta. Então o nazismo tomava conta de tudo quanto é mensagem. Administrativo e jurídico, imprensa, rádio, filme, censuras, falas públicas, saúde, juventude, raça, arte, música, teatro, combate à contra-propaganda. E o controle também de outras formas de pensar ou se comportar. Eles não permitiam isso. Outros pensamentos, outras ideias, outros comportamentos. Eles dominavam jornais e publicavam textos favoráveis a eles. Então, nessa época, milhares e milhares de livros de pensadores, de filósofos foram queimados na Alemanha. Milhares e milhares de livros, principalmente de judeus, entre outros povos e outros pensadores. Eles davam mais valor aos seus artistas do que aos artistas de outras nações. Então, eles eram bem exclusivistas, né? Então, as rádios eram subsidiadas pelo governo e controladas. Haviam alto-falantes nas praças, nas esquinas, no café, nos restaurantes, trazendo sempre a mensagem nazista de superioridade racial ariana, desumanizar outras raças, fotos de Hitler em toda parte, com frases simples para controle de massa. Então, tem uma frase em um livro de Hitler que engraçado, o programa de marketing de Hitler é usado hoje em muitos governos e de forma subliminar em muitas igrejas, em muitas instituições religiosas. Então, por exemplo, ele diz assim que uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Uma mentira dita várias vezes se torna verdade. A propaganda é a arma de todo governo. De todo governo e de toda religião. A propaganda é a arma de todo governo e de toda religião. Não tem como você ter governante sem propaganda. Se você votar se não tiver propaganda. E não tem como você mostrar a sua instituição
se não tiver propaganda verdadeira ou não, boa ou ruim. Do governo a mesma coisa. Então Hitler escreveu um livro de propaganda e as ferramentas são usadas até hoje. O que ele fazia? Ele visava as massas. E para isso ele não transmitia mensagens complexas, eram mensagens simples. Esse livro foi escrito em 1925. O que ele fazia nas propagandas com Goebbels? Ele despertava sentimentos na massa. Quais sentimentos? Medo e apelações do governo. E superioridade racial e exclusividade. Então as massas, para Hitler, não são professores e juristas. São a maioria do povo que é infantilizada, que ficam saltando de ideias em ideias. Ele diz isso no livro. Que o controle de massa para ele não são os intelectuais. É a maioria infantilizada que salta de ideia em ideia. Ele não tem um foco. O que diz, ele vai. Aonde fala para ele ir, ele vai. O controle de massa também no livro de Hitler visava esconder verdade. Ele dizia que a memória da massa era muito curta e efêmera, passava rápido. Eles não tinham memória de história, igual nós vamos gravar a parte 7. Ele visava também a propaganda um slogan de fácil absorção, administrado como pílulas. Então ele vai soltando de pouquinho em pouquinho os slogans de fácil absorção, de pouquinho em pouquinho com doses homeopáticas, para a massa fixar aquela ideia dele. Então era simples, com frequência e com ilustração. Nas aparições de Goebbels, eles tinham estratégia de colocar músicas e gritos de ordem antes de Goebbels aparecer. E então Goebbels atrasava para quando ele aparecer, para quando ele aparecesse houvesse aquele frenesi. E aí ele entregava uma mensagem quase teatral, né, para que a massa ela fosse envolvida naquele sentimento, naquele momento. E fazia muito culto à personalidade de Hitler também, para culpar outras raças também. Então, o marketing nazista era para controlar toda a informação antes de chegar aos alemães. Toda a informação. Bom, a gente tem muita semelhança com os dias atuais, com a religião atual, né? Você vê que uma coisa que a religião atual faz. Quando você tem uma instituição, por exemplo, que prega muito a prosperidade e o dinheiro, eles pegam frases de efeito na Bíblia e tornam essas frases de efeito verdades para a vida, distorcendo o contexto dessas frases, desses versículos. E isso é uma propaganda enganosa, onde esse tipo de instituição ele fica lançando de forma homeopática no povo, fazendo com que o povo acredite naquilo. Então, por exemplo, eu vim para que tenhais vida em abundância. Aí, o que eles pregam? Vida em abundância. Dinheiro, prosperidade, vida boa, casa, carro. É muito bom isso, tá? Mas não você falar em nome de Deus em relação a isso. O evangelho não é isso. Jesus não quis dizer isso, tá? Apesar de ser muito bom isso. Eles fazem isso. Eles controlam dessa forma. Eles não deixam outras informações de fora chegar à massa. A massa não pode ser inteligente. As ovelhas não podem ser inteligentes. Porque senão elas vão parar de ouvir aquilo. Se elas começarem a ler a Bíblia de forma correta, elas não vão entender mais aquilo. Elas vão passar a acreditar num evangelho que é diferente daquilo. Então existe sim controle de massa atual. Né? Uma mensagem que é dita várias vezes que se torna verdade. É uma mensagem
para aquela instituição que é dita várias vezes se torna verdade, excluindo tudo do lado de fora. Todas as ideias, todos os pensadores, todos são exclusos para que aquelas ovelhas que estão fechadas naquele local, elas só ouçam uma mensagem e não tenham ideias, não possam pensar, não busquem em outros lugares informação, não estudem, não pode estudar. Tudo isso para controle de poder, para controle de massa. Brecam informações de fora para não chegarem até as ovelhas. É a mesma estratégia com os governos também, como a China, a Coreia do Norte, fazem a mesma coisa também. Eles evitam. A Coreia do Norte, você não pode ter internet para pesquisar no Google outras coisas. Você não pode ter isso. É só informação do governo, só informação, é a mesma estratégia de Hitler, há pouco tempo atrás, em 1945. E as instituições religiosas, a maior parte hoje faz a mesma coisa. Eles envolvem as ovelhas para ficarem ali, para ficarem presas ali, trazendo o medo de uma vida lá fora, sem o alicerce que eles têm, sem a bengala que eles têm para você. Você fica com medo de sair dali, pregam medo. E pregam de uma forma que você não consegue sair daquele esquema. Com a mesma mensagem, em forma homeopática, eu falei da mensagem como se fosse dinheiro e prosperidade, mas outras falam outras coisas. Por exemplo, Hitler, que trazia mensagem em todas as rádios que a raça alemã ariana era perfeita, e as outras raças traziam defeitos de DNA, defeitos raciais. E aí você vê algumas instituições falando isso, que ali é o lugar perfeito, ali é o lugar excelente, ali é um lugar único, ali é um lugar exclusivo. Fora dali é algo menor, é algo mais medíocre. E aí você olha para a situação, você vê assim, esses são infantilizados, esses estão presos a um esquema. Os que estão fora não, os que estão fora estão livres. Então tá aí algumas estratégias, né, de marketing de Goebbels no governo nazista. Você vê essas mesmas estratégias sendo usadas em governos políticos mundiais, e você vê essas mesmas estratégias sendo repetidas na religião. Amém?